Olá! O Além das Montanhas de hoje traz ao debate a busca por qualificação da investigação criminal instituída pelo Superior Tribunal de Justiça de acordo com o Sistema Brasileiro de Precedentes Obrigatórios. Participa conosco deste programa, remotamente, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz. Ele é mineiro de Juiz de Fora, formado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, tem mestrado e doutorado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, já atuou como Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e desde 2013 é ministro do STJ. Outra convidada nossa para esse programa é a desembargadora Daniela Villani Bonacorsi Rodrigues. Ela é mestre e doutora em Direito Processual, professora da PUC Minas, orientadora do Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e membro do Conselho Científico Editorial da Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Representando o Ministério Público de Minas Gerais, está conosco aqui no estúdio da TVMP o promotor de justiça Alderico de Carvalho Júnior, coordenador da Unidade de Delitos contra a Vida da Procuradoria de Justiça, com atuação nos tribunais superiores do MPMG. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui hoje na TVMP para esse programa. E eu queria começar então perguntando para o ministro. Em junho de 2022, ministro, o STJ realizou uma sessão que foi considerada histórica e que serviu de base para entendimentos que visam aperfeiçoar o trabalho de investigação criminal. Qual foi a constatação do tribunal que levou a essa chamada cruzada pela qualificação da investigação criminal? Olá, Laura. Eu inicialmente agradeço a participação neste debate tão qualificado perante a TV Minas. E nós temos procurado já há alguns anos, nos últimos 2 anos, eu diria, imprimir uma linha de atuação, tanto na 6ª turma, que eu integro, quanto na 5ª turma, que compõe a 3ª sessão do Superior Tribunal de Justiça, uma linha de atuação voltada a qualificar a investigação criminal nos inquéritos policiais e também nos processos criminais que se encontram em andamento por todo o Brasil. Nós temos notado que, tradicionalmente, a nossa investigação policial, e mesmo quando, às vezes, conduzida pelo Ministério Público, centra-se muitas vezes na colheita de prova que nós chamamos prova testemunhal, ou na confissão, ou em acordos, enfim, provas que dependem de depoimentos de pessoas que testemunham a respeito de fatos que tenham presenciado ou dos quais tenham participado. Essas provas são importantes, porém são provas muitas vezes susceptíveis de interpretação, são provas em que há um forte componente subjetivo por parte daquele que depõe. Outras vezes, por exemplo, nos crimes de roubo, esta prova quase sempre se resume à identificação pela vítima do roubo de quem foi o autor do fato. E isso, do ponto de vista, digamos, epistêmico, do ponto de vista da validade e da confiabilidade da prova, pode levar a erros judiciários. E nós temos visto alguns muito preocupantes e dramáticos. Pessoas que foram condenadas, ficaram presas, muitas delas cumpriram penas privativas de liberdade, ou ainda estão presas e cumprindo essas penas, simplesmente porque 1 ou 2 pessoas testemunharam tê-la visto praticando o crime. E é claro que, normalmente, esses depoimentos são confiáveis. São pessoas que até acreditam estar dizendo a verdade. Porém, quando se trata, por exemplo, no caso do reconhecimento, feito em uma delegacia por uma vítima que foi colocada numa situação de estresse, de uma arma apontada para a sua cabeça, num ambiente escuro, rapidamente, e faz esse reconhecimento
dias, semanas ou meses depois, a partir de uma fotografia que lhe é exibida pela autoridade policial, esta prova, sem dúvida alguma, é uma prova que não pode ter um caráter de suficiência para justificar uma condenação. Então, nós precisamos avançar na qualidade do inquérito policial. O inquérito policial, para que se saiba, foi criado no Brasil em 1871. E se nós formos analisar com muita honestidade, vamos concluir que o que se faz hoje no inquérito policial é muito próximo do que se fazia 150 anos atrás. Ouvem-se certas testemunhas, o delegado de polícia faz um relatório e o promotor de justiça, com base nesses elementos de informação, oferece uma denúncia e, em juízo, o que normalmente se faz é confirmar aquilo que foi feito na delegacia. E, em algumas situações, esta prova não pode ser tida como suficiente, porque num processo criminal que se pretenda apoiado em uma objetividade, uma racionalidade, infensa a possíveis erros judiciários, é preciso que nós qualifiquemos essa prova de modo a tornar o processo penal um ambiente de encontro da verdade dentro de certas regras e com a preservação dos direitos daquele que está sendo acusado, sob pena de criarmos situações que irão invariavelmente produzir condenações injustas e pessoas presas por crimes que não cometeram. Imagino que hoje um testemunho assim, sem uma base muito firme, né, para um processo, pode ser derrubado facilmente por uma prova técnica que a defesa da pessoa apresente, né? Hoje a gente tem imagens, documentos, né, outras provas bem técnicas, bem tecnológicas. Os processos têm levado em conta mais e mais vezes isso? Ou a gente tem uma mudança em vista? Exatamente, Laura. O que nós queremos é exatamente isso. Nós queremos que a polícia não se limite a tão somente ouvir uma, duas ou três pessoas, especialmente quando se trata de situações de crimes praticados nas ruas, em que a única testemunha é o próprio policial militar que efetuou a prisão em flagrante. Existem algumas questões envolvidas nesta prisão em flagrante que podem interferir na própria, eu não diria credibilidade do policial, porque é um profissional que merece o nosso respeito. Mas é inevitável que ele, na tentativa de até justificar eventuais condutas que tenha praticado ao longo desta prisão do suspeito, possa, ainda que não conscientemente, distorcer um pouco detalhes que são importantes para o correto esclarecimento dos fatos. Então, para que nós não dependamos digamos assim, da precisão deste depoimento, seria importante que nós contássemos com outras provas. E você mencionou bem a filmagem em áudio e vídeo da operação policial, por exemplo, no ingresso dentro de um domicílio, onde o policial poderá encontrar drogas ou armas, e para que não haja questionamentos com relação à lisura deste procedimento, para que, por exemplo, se comprove que a autorização dada pelo morador foi uma autorização voluntária, sem nenhum tipo de coação, e que realmente ela tenha ocorrido, é de fundamental importância que essa operação seja gravada. E, por isso, as polícias militares de todos os estados estão se empenhando, eu acredito que a de Minas Gerais também, em fornecer a todos os policiais militares, sobretudo os que atuam nas ruas, este equipamento acoplado ao seu uniforme, de modo a que tudo que o policial fizer seja gravado e possa ser utilizado como prova. E contra esta prova, nada poderá ser oposto, porque é uma prova de uma evidência e confiabilidade extremas. Então, é um investimento que vale a pena, porque nós traremos uma certeza de que o crime ocorreu da exata maneira como consta do processo, e não da maneira como foi narrado por quem, de alguma forma, tem interesse em preservar alguma conduta que tenha sido, talvez, questionável
durante uma operação policial. E nós precisamos também ser honestos, ainda que isso possa ferir alguém, para dizer que as nossas polícias têm tido relatos frequentes de abusos de autoridade no trato com o cidadão. Infelizmente, nós temos uma tradição autoritária no Brasil, isso não é apenas das polícias militares, mas são os policiais militares que no enfrentamento dos crimes e das pessoas que os pratiquem, acabam cometendo eventualmente atos de abuso de autoridade que, como agentes estatais, não podem ser praticados. Então, essas câmeras também terão esse papel de inibir essas práticas ilícitas, punir os maus policiais e preservar os bons policiais contra eventuais acusações de ilegalidades cometidas no exercício da sua profissão. Eu fico contente de dizer que a nossa Polícia Militar passou a usar câmeras no uniforme, né, com colaboração de investimento do próprio Ministério Público, né, doutor Alderico? O Ministério Público cabe verificar se essa investigação criminal foi bem conduzida, né? Quais são esses filtros implementados pelo promotor de justiça para garantir que haja essa justa causa para a ação criminal? A investigação, Laura, primeiramente agradecer o convite de todos, é uma honra estar aqui ao lado da desembargadora Daniela, do ministro Schietti, são pessoas que engrandecem o direito penal brasileiro. Sobre a investigação, é importante destacar que o Ministério Público, ele faz investigação por conta própria e também monitora os inquéritos policiais, requerendo diligências. Hoje a gente tem a tramitação direta deste inquérito. O inquérito vai direto da Delegacia de Polícia para o Ministério Público, vai apenas para o Judiciário para ganhar um número. Então o Ministério Público cada vez mais tem acompanhado de perto as diligências investigativas feitas no bojo do inquérito policial. Para se ter uma ideia desse filtro que é implementado pelo Ministério Público, ano passado, 2022, foram avaliados cerca de 97 mil investigações pelo Ministério Público de Minas Gerais. E a maior parte delas, mais da metade, cerca de 55 mil, foram arquivadas. Então, o Ministério Público, ele tem como dever funcional avaliar ao final do inquérito e também ao longo de sua instrução, se haverá ou não justa causa para a ação penal. Essas arquivadas seriam porque não tinha justa causa? Sim, ou se não se provou a materialidade do fato, ou não havia indícios suficientes para a imputação dessa autoria delitiva. E frustradas qualquer outras diligências investigativas que poderiam levar à autoria desse fato, para a formulação de uma hipótese acusatória, o Ministério Público tem como dever, já no início, promover o arquivamento desse inquérito policial. E esse arquivamento, cada vez hoje ainda é homologado pelo Judiciário, mas a gente tem no pacote anticrime uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é objeto de ADI no Supremo, esse arquivamento ser feito dentro do próprio Ministério Público. Ela ainda não foi operacionalizada, esse arquivamento, dentro do próprio Ministério Público, por uma questão estrutural. E isso, o relator dessas ADIs, que é o ministro Fux, ele entendeu por deferir liminar, entendendo que era preciso um prazo maior para que os ministérios públicos de todo o país se estruturassem para promover o arquivamento desses inquéritos policiais dentro do próprio Ministério Público. Desembargadora, como é que devem proceder os magistrados para não cometer esses erros de julgamento e reconhecer, principalmente, né, esses processos que não primaram pela qualidade da investigação criminal? Bom, inicialmente eu cumprimento, gostaria de agradecer ao convite do Ministério Público, cumprimentar o ministro Schietti, saiba que tem a minha admiração verdadeira, além do meu respeito, e cumprimento também o doutor Alderico. Bom, é necessário que o Judiciário tenha em mente, né, que é imprescindível que a gente rompa realmente com esse histórico de autoritarismo perante o inquérito policial e que passa a enxergar, né, sob o paradigma de um Estado democrático de direito,
porque o indiciado já é, obviamente, um sujeito de garantias. E isso desde o início do inquérito policial. A gente teve há pouco tempo uma decisão muito importante do STJ que começa desde a audiência de custódia. A audiência de custódia ela acontece 24 horas depois da prisão em flagrante. Ela é a oportunidade que o sujeito tem justamente de comprovar que aquele flagrante foi feito de forma legítima, na presença do juiz, na presença do Ministério Público, do seu defensor. Então, ele observa os requisitos formais desde aí. Esse aspecto de reconhecimento, como o ministro Schetti mencionou, é muito comum, inclusive no que hoje é a maioria dos crimes e dos presos em Minas Gerais, que é por conta de roubo e de tráfico. É comum que simplesmente aconteça o reconhecimento no momento do flagrante, e não só tem o temor, mas há um vício de memória, né, da própria vítima, que abalada ou vendo uma única fotografia com alguém que tenha características parecidas. E é importante até mencionar nessa questão de reconhecimento que há pesquisas que informam mais de 82% de erros e justamente relacionados com pessoas negras. Mesmo que siga o que o artigo do Código Processual Penal estabelece? Não, aí a gente está falando do reconhecimento feito por uma única fotografia. Isso ainda é aceito. Isso, o STJ tem mudado nesse sentido, por quê? Porque é necessário que a prova tenha um caráter epistêmico, de comprovação, de procedimento. Então, quando tem o reconhecimento de várias pessoas, o reconhecimento, aquele presencial, né, numa audiência, também de várias pessoas, o grande problema é esse. Realmente, a nossa ansiedade de procurar um responsável, ou até a nossa memória, ainda que com boa fé, pode acabar gerando uma injustiça. E existe, obviamente, toda uma questão, né, relacionada a preconceitos diante do próprio sistema penal. E então é necessário, sem dúvida, que o judiciário, obviamente, acompanhe esses precedentes e lembre-se, né, sempre que é uma questão de garantia do próprio indiciado, porque pode acabar gerando um vício processual, um vício que acabe deixando de responsabilizar o real autor ou até trazendo uma injustiça para quem não é autor. Mas, antes de tudo, lembrar que essas garantias, independentemente de culpado ou inocente, elas devem ser observadas. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os interesses em conflito no processo penal brasileiro. Por favor, continue conosco para esse debate. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje debate a busca por qualificação na investigação criminal e tem a participação do ministro Rogério Schetti, da desembargadora Daniela Villani Bonacorsi e do promotor do Ministério Público de Minas, Alderico de Carvalho Júnior. Ministro, qual é o entendimento do STJ sobre a revisão criminal e a reabertura de investigação? Bem, Laura, eu também queria cumprimentar, né, a doutora desembargadora Daniela e o doutor Alderico pela clareza das suas exposições, né? Muito importante que nós tenhamos profissionais no Ministério Público e na magistratura que tenham essa percepção da importância de cada papel exercido no processo penal, né? Começando pela polícia nas ruas, pelo delegado de polícia numa delegacia, seus agentes, o Ministério Público pelo promotor de justiça que inicia a ação penal, pelo juiz, pelo desembargador, desembargadora. Enfim, todos têm um papel importantíssimo nesse percurso, né, que começa nas ruas e termina em uma penitenciária. Se cada um de nós tivermos essa responsabilidade de agirmos com correção e assegurando a todos os sujeitos processuais os direitos
que cabe a cada um, independentemente de serem bondosos ou não, né? Porque é muito comum as pessoas reagirem quando nós, juízes em particular, absolvemos algum acusado por um crime, né? Dizendo que nós estamos promovendo a impunidade. Na verdade, o que nós fazemos é aplicar a lei, e a lei é aplicada a todos. Todos são titulares, são sujeitos de direitos. A lei não foi feita apenas para proteger os bonzinhos, né? Seria muito fácil nós assegurarmos direitos àqueles que estão de acordo com a lei. É para isso que existe o Estado Democrático de Direito, como a desembargadora mencionou, é para isso que existem regras, existem limites, porque o Estado tende a abusar dos seus poderes. Então, um outro ponto também que foi mencionado é a necessidade de que nós condenemos bem os que realmente cometeram crime, porque quando nós condenamos mal, quando nós condenamos o inocente, nós estamos cometendo duas injustiças. A primeira, contra aquele que foi acusado injustamente, que, portanto, irá cumprir uma pena de forma absolutamente injusta e com danos irreparáveis, e estamos assegurando a impunidade do verdadeiro culpado, que se tivesse um processo decorrente de uma prova qualificada, uma prova bem produzida, estaria no lugar daquele que foi condenado injustamente. Então, é preciso ter muita responsabilidade por cada um dos profissionais do direito que atuam durante o processo penal. E é claro que, quando há um erro judiciário, aqui a sua pergunta, esse erro pode ser corrigido, em tese, por uma revisão criminal, né? Agora, é claro que uma revisão criminal ela tem uma dificuldade nítida. Ela parte de uma condenação, que nós chamamos de uma condenação transitada em julgado, que significa que é uma condenação definitiva. Uma condenação que decorreu de um processo em que, em princípio, foram produzidas provas de maneira correta perante o juiz da causa, né, com ampla defesa, contraditório, direito a recurso, etc. Então, para desfazer isso, é preciso trazer uma prova muito forte de que houve esse erro. Ou então, demonstrar que não foram observados dispositivos de lei. Então, por exemplo, neste caso do reconhecimento, feito em desacordo com o que determina o Código de Processo Penal, bastaria àquele que foi condenado, com base num reconhecimento feito de forma irregular, trazer essa prova. Olha, o reconhecimento foi feito em desacordo com a lei, portanto, eu preciso que a minha situação seja revista. E o tribunal irá examinar e, verificando que houve violação à lei ou que novas provas da inocência do acusado foram produzidas, irá corrigir aquele erro, quer absolvendo quem foi injustamente condenado, quer anulando o processo para que ele seja retomado com a observância do que determina a lei. Isso é feito com muita constância, desembargadora? O que justifica essa reabertura de uma investigação? Em que caso já vivenciou isso? Bom, Laura, realmente a revisão criminal ela é uma ação assim, bem peculiar, ela é comum, é um volume muito grande, inclusive, de revisões criminais, porém, na maioria das vezes, a defesa acaba realmente sugerindo uma reanálise de prova, o que não é requisito de revisão criminal. Mas, né, também é comum, ademais, hoje em dia a gente tem questões, inclusive, tecnológicas que podem também auxiliar em provas que foram produzidas anteriormente, gerar uma inovação, uma nova prova. Então, havendo uma nova prova, um erro, como o ministro mencionou, é possível, sim. A gente tem alguns casos históricos, mesmo em Minas Gerais, né, no caso de estupro, né, que também é peculiar, porque tem a questão da vítima, do próprio reconhecimento, e aí foram depois de 18 anos que realmente o real autor foi encontrado. Houve uma reanálise de provas por conta de DNA, que não era possível à época, e foi percebido um erro nesse sentido. Então, é comum a medida, mas realmente assim, é uma análise bem
complexa para o próprio magistrado e algumas coisas de erro na aplicação da pena pode ser mais comum, algumas questões, por exemplo, no próprio crime de tráfico, né, no privilégio, a gente tem inúmeras decisões hoje do STJ explicando os requisitos do privilégio, mas alguns magistrados de primeiro grau levam em consideração, por exemplo, quantidade que não é prevista em lei, então algumas questões assim é possível da gente exemplificar, mas é uma ação difícil para a defesa e difícil para julgar também, sem dúvida. E é um retrabalho, né? Mas o judiciário tem essa percepção da necessidade, da importância disso, de se dar de conceder esse benefício da revisão. Sim, tanto é que a revisão criminal ela é analisada não por uma Câmara Criminal, mas por um grupo de câmaras criminais. Então, é um grande número de desembargadores que vão analisar, que vão revisar, que figuram como vogais. Então, são várias pessoas justamente para verificar essa nova oportunidade, se cabível ou não. Doutora Derico, quando um processo é revisado, né, muda-se a equipe da investigação? Como é que isso é conduzido? São duas questões, Laura. A revisão criminal, quando ela é feita, é um rejulgamento a partir de elementos probatórios novos, não conhecidos na origem, no julgamento originário, e o Tribunal de Justiça, quando concede essa revisão criminal, ela concede já para absolver. A outra questão é a possibilidade de reabertura de uma investigação. Como eu disse no início, Minas Gerais, a grande maioria das investigações são arquivadas. De 97 mil, 55 mil foram arquivadas. Mas esses arquivamentos, eles são passíveis de haver uma reabertura. Por exemplo, um determinado inquérito policial foi arquivado por não se chegar à autoria do fato. Surgiu, após o arquivamento desse inquérito policial, uma testemunha que não havia sido identificada ou uma imagem de um circuito fechado de televisão e a partir dessa testemunha, dessa imagem ou de outra prova, seja possível identificar essa autoria. E aí é possível reabrir o inquérito policial com base nesse novo elemento probatório e uma vez formalizada essa justa causa para ação penal, aí sim o promotor de justiça terá argumentos para oferecer uma denúncia criminal, que não é um julgamento. Uma denúncia criminal é o início de um processo, é uma hipótese acusatória que pode se confirmar ou não ao final da instrução processual e ao final do julgamento, né? O Ministério Público, um dos princípios institucionais que o informam é a independência funcional. Então, o promotor de justiça não tem e não deve ter compromisso com a condenação. O Ministério Público tem compromisso com a busca, dentro daquela instrução processual, do conhecimento acerca daquele fato imputado. Se ao final da instrução o promotor de justiça, e isso é muito comum, o promotor de justiça identificar que aquela hipótese acusatória que ele fez no início não se verificou, ele tem, dentro da sua independência funcional, o dever de pedir a absolvição daquela pessoa acusada criminalmente. Bom, num processo que tramitou, né, devidamente, né, assegurando todo o processo legal, como garantir a segurança jurídica diante da fixação de teses pelos tribunais superiores em habeas corpus e recursos em habeas corpus, né, que a gente sabe que isso prolonga o processo? É uma questão que nos preocupa, o Ministério Público de Minas Gerais, e o Ministério Público de Minas Gerais já tem acompanhado a atuação da 5ª, da 6ª turma e da 3ª sessão, que engloba essas duas turmas do STJ em matéria penal há algum tempo, e é uma preocupação que já, por vezes, foi externada pelos próprios ministros, um número excessivo de habeas corpus nos tribunais superiores. E aí a gente precisa fazer um senso crítico a partir desses habeas corpus. Se há um excesso defensivo nesse habeas corpus ou se, de fato, há uma manifesta ilegalidade das decisões das instâncias inferiores que levam a defesa a impetrar essas ações de habeas corpus.
O Ministério Público de Minas Gerais, recentemente, na semana passada, para ser mais preciso, assinou um termo de cooperação com o STJ, e nesse termo de cooperação há dois grandes nichos, um de jurimetria e outro para fixação, indicação de controvérsias para fixação de precedentes que valerão para todo o país. Nesse primeiro nicho de jurimetria, o sistema do STJ, o sistema de inteligência artificial, que é o Atos, ele vai fornecer para o Ministério Público de Minas Gerais dados sobre habeas corpus, recursos de habeas corpus, também sobre outras matérias, recursos especiais, mas o que interessa para a sua pergunta, habeas corpus e recursos de habeas corpus. E a ideia é a gente verificar nessas ações de habeas corpus qual o percentual de acolhimento desses habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, verificando a partir desse percentual, tentar separar em grupos ou matérias e verificar quais as matérias a maior êxito nos tribunais superiores, especificamente no STJ, no embojo desse termo de cooperação, para que a gente possa, numa interlocução com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reduzir ainda mais esse âmbito de supostas ou prováveis ilegalidades cometidas nas instâncias que a gente chama de instâncias ordinárias, pelo juiz de direito, pelo Tribunal de Justiça. Mas, para além disso, uma preocupação do Ministério Público de Minas Gerais, porque o habeas corpus é uma ação defensiva, que o Ministério Público não exerce um contraditório prévio. A preocupação do Ministério Público de Minas Gerais na fixação de teses que se iniciam a partir de habeas corpus sem a oitiva do interessado. Muitas vezes se trancam investigações, se desconstituem condenações sem a oitiva do outro lado. E aí, uma oitiva tardia, muitas vezes a gente não consegue pautar o debate quando a gente entra com um recurso cabível, que seria o agravo regimental, numa concessão de ordem de habeas corpus. Né? Então, o ideal é que os tribunais superiores fixem teses por meio de recursos especiais, selecionados como recursos especiais repetitivos, em que há um contraditório substancial, que todas as partes podem falar em pé de igualdade, para que forneçam argumentos para os tribunais superiores para a fixação das teses sobre padrões probatórios, enfim, sobre os mais diversos temas em matéria penal e processual penal. Desembargadora, qual que é a sua visão sobre isso? Bom, realmente existe um aumento cada vez mais do uso do habeas corpus, mas penso que ele realmente é a medida, muitas vezes, que a defesa tem, mas como que a gente limita isso? Da própria lei, né? Ou seja, examinando, não tem flagrante ilegalidade, não conhece o habeas corpus, mas havendo, ainda que não seja o recurso cabível, é possível que não se conheça e que se conceda por haver um constrangimento legal. Às vezes tem uma morosidade muito grande na análise de um outro recurso. Então, e existe, né, o parecer ministerial, mas ele não é vinculativo no habeas corpus, mas realmente é um risco a gente vincular precedentes a partir das teses em habeas corpus. Mas entendo que há um volume muito grande, mas que é uma medida constitucional. Ministro, sua opinião sobre isso? O doutor Roderico tocou num ponto muito importante. Nós, como o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, é uma corte que nós chamamos corte de precedentes. Uma corte encarregada, acima de tudo, de, por meio de seus julgamentos, fixar diretrizes que possam ser seguidas em julgamentos futuros, tanto pelo próprio STJ como pelos tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais e também pelos juízes, de uma maneira geral. Porque o STJ é o tribunal que, de acordo com a Constituição da República, é encarregado de interpretar e aplicar as leis federais. Portanto, todas as dúvidas que surgem durante um processo relativas a uma questão jurídica acabam no Superior Tribunal de Justiça. Quando nós fixamos uma tese ou um precedente ao julgar um processo, espera-se que os tribunais e juízes do país, nos julgamentos futuros,
futuros observem aquilo que foi decidido pelo STJ. Isso produz um sistema coeso, uniforme, que vai permitir que não ocorram decisões conflitantes diante de uma mesma situação fática. Então, por exemplo, o tribunal diz, o STJ diz que aquele rapaz que foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas, não é reincidente, não está envolvido numa organização criminosa, ele responderá por uma figura que nós chamamos de tráfico privilegiado, que é punida com uma pena menor do que seria no caso de um grande traficante. E essa pessoa não irá iniciar a sua pena no regime fechado, ou seja, ela é condenada, mas é como se dessemos a ela uma segunda chance. Ela poderá iniciar o cumprimento da sua pena em regime aberto. Mas muitos juízes e até alguns tribunais, eventualmente, acabam desconsiderando essa jurisprudência. Ou desconsideravam, porque hoje eu acredito que seja já um entendimento mais pacificado. Então, é importante que haja uma coesão, digamos assim, uma coerência entre todos os tribunais, de modo a que se possa ter segurança jurídica de que a mesma situação fática produza julgamentos semelhantes, e não, ao contrário, que se tenha para cada juiz ou tribunal uma sentença diferente, né, diante da mesma situação. E nesse ponto eu quero aqui elogiar o Ministério Público de Minas Gerais, na pessoa do seu Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares, que, como mencionado pelo doutor Alderico, formalizou um acordo de cooperação com o STJ na semana passada, exatamente para procurar evitar, né, com um exame mais criterioso dos casos concretos que chegam às promotorias e às procuradorias, de tal sorte que não surjam situações, como tem surgido muitas vezes, de recursos que poderiam ser evitados, né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, um juiz concedendo uma substituição da prisão preventiva por algumas outras medidas cautelares diante de uma situação de menor gravidade, e o promotor de justiça recorre, o tribunal confirma, e é preciso que a defesa, então, impetre um habeas corpus que no STJ será concedido porque existe uma jurisprudência que, naquela situação específica, assegura a possibilidade de que essa pessoa, esse rapaz, essa moça, possa responder ao processo sem estar necessariamente recolhida ao estabelecimento prisional. Então, eu particularmente fiquei muito feliz com essa iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, porque isso implica uma humildade na atuação do profissional e uma colaboração do Ministério Público para que o sistema funcione melhor e para que se diminuam as injustiças de aplicação da lei naquelas situações em que duas pessoas que praticaram a mesma conduta são punidas ou tratadas de forma desigual. Então, mais uma vez aqui fica o registro dessa iniciativa muito importante e isso graças ao empenho dos promotores sob a liderança do seu Procurador-Geral, doutor Jarbas. Ok. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o papel das instituições para a consolidação desses precedentes na Justiça. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, que fala sobre a qualificação da investigação criminal, nós vamos falar sobre como consolidar os precedentes na Justiça. Ministro, a terceira sessão do STJ, responsável pela matéria penal, vem incrementando nos últimos tempos a sua atuação na seleção e julgamento de temas repetitivos. Como é que o julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos pode ajudar nessa qualificação da justiça criminal no Brasil? Então, Laura, nós temos
como você disse, procurado utilizar de técnicas de julgamento que permitam a fixação de precedentes penais, né, e isso na terceira seção, evidentemente, que trata de temas criminais, de modo a reduzirmos o número de recursos que chegam ao STJ, porém, mais do que isso, reduzirmos o que falamos no bloco anterior, essa diversidade de decisões de juízes e tribunais a respeito de um mesmo tema. É importante que o Superior Tribunal de Justiça, com a colaboração dos tribunais estaduais e regionais, possa submeter recursos especiais que cheguem ao STJ ao julgamento pelo rito dos repetitivos. E como é que é esse rito? Ele se inicia com a identificação de um tema que mereça a apreciação não apenas por uma turma, mas pela sessão, que no STJ ela engloba as respectivas turmas daquela área. Então, por exemplo, na área criminal, nós temos a terceira sessão, que é composta de 10 ministros, 5 da quinta turma, 5 da sexta turma. Quando um recurso especial é afetado ao julgamento da sessão, significa que ele será apreciado não por 5 ministros, mas por 10. E haverá uma discussão mais qualificada sobre aquele tema, e o resultado será um precedente que muitas vezes vai se transformar em uma súmula de jurisprudência. Há uma visibilidade maior do caso e, com isso, nós sinalizamos aos demais tribunais e a todos os juízes do país que recursos que chegarem ao STJ envolvendo aquele tema serão decididos de acordo com a tese fixada ou o precedente fixado no julgamento deste recurso. Então, isso não apenas reduz, esperamos, a litigiosidade, o número de recursos, e mais do que isso, permite que a mesma situação jurídico-penal seja tratada igualmente por juízes e tribunais, evitando que o jurisdicionado seja tratado de forma desigual de acordo com um juiz, ou uma turma, ou uma câmara, mais ou menos liberal, mais ou menos conservadora. A imparcialidade da justiça, a correção da justiça, não pode depender da sorte ou do azar de uma distribuição, não pode depender do juiz ou do tribunal a quem for destinado aquele processo, né? Enfim, é preciso que haja uma certa uniformidade de entendimento entre todos os tribunais a respeito de temas que já foram, em última análise, interpretados pelas cortes encarregadas pela Constituição da República de exercer esse papel de intérprete das leis federais e da Constituição da República. Te agradeço muito por ter concedido seu tempo para esse debate, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Além das Montanhas. Agradeço o privilégio de estar com você. Muito obrigado. Embargadora, agora eu queria perguntar como é que a senhora identifica o papel dos tribunais de justiça na estabilização da jurisprudência penal brasileira? Como é que isso é feito? Bom, a fala do ministro Schetti, né, quando ele reconhece justamente a humildade do Ministério Público a tentar pesquisar e conhecer os precedentes, é uma realidade. E talvez a magistratura também, né, precise disso para conhecer esses precedentes e a gente não tem uma diversidade tão grande que aumenta o número de litígios. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem procurado dar esse acesso. Hoje a gente tem um programa, né, que funciona todos os processos em que o desembargador profere o seu voto, que tem justamente uma pesquisa direta e simples quanto a esses temas repetitivos. Então é fácil para o magistrado ter conhecimento disso, além de todas as demais tecnologias.
E então, cada vez mais buscar essa uniformidade, lembrando que outros temas é com o debate, obviamente, é com fundamentos nos seus votos que a gente vai gerar novos precedentes. Então, e compreender, né, eu sempre brinco com os meus alunos que no direito não tem exceção, a gente cria precedente. Então, por isso que realmente a gente tem que pensar e fundamentar muito na hora de decidir. Não, o julgamento não pode ser subjetivo, né? Como o ministro estava falando, apesar de que cada caso é um caso. Claro. Né? Essas diferenças têm que ser observadas também. E é aí que tem, né, um princípio do processo penal, que é a racionalidade, né, mas na verdade do juiz, mas sempre baseada nos elementos epistêmicos de prova, para que evite esse subjetivismo, né, eu acho isso, não. Na verdade, é sempre com uma base na lei, nas provas e, na medida do possível, observando os precedentes. A doutora Alderico estava falando até da ferramenta usada, né, para se conferir essas decisões. Isso facilitaria uma padronização das decisões e evitaria essa quantidade de recursos e habeas corpus e prolongamento desses processos? Sem dúvida. Hoje, também, né, no Tribunal de Justiça, tem o Núcleo 4.0, que ele é justamente responsável pelas decisões nos casos de execução penal, que é um volume inimaginável para, de alguma forma, dar oportunidade para o magistrado de analisar, mas tem questões que são quantitativas de pena, então que já facilitam nesse sentido. Então, sem dúvida, nesses casos, andam ao lado, né, da tecnologia, para a gente conseguir se informar, e tudo está muito mais fácil para pelo menos chegar ao conhecimento hoje em dia. Doutora Alderico, o Ministério Público Brasileiro está apto para contribuir nessa formação de uma cultura de precedente? Né? Há iniciativas aqui no Ministério Público de Minas? Há sim, Laura, iniciativas não apenas do Ministério Público de Minas, como no Ministério Público Brasileiro de uma maneira geral. Eu acho que a palavra que é necessário a gente ter em foco é segurança jurídica. Há um receio ainda arraigado nos tribunais, no Ministério Público, que a fixação de um precedente pelos tribunais superiores engessaria a independência com que magistrados e promotores avaliariam um caso concreto. E não é bem assim. Na verdade, o que a gente passou ao longo do tempo é de precedentes que eram simplesmente persuasivos, ou seja, auxiliariam no convencimento, para precedentes obrigatórios, que juízes e tribunais, o Código de Processo Civil diz isso claramente, seu artigo 927, juízes e tribunais observarão os precedentes dos tribunais superiores. E esses juízes e tribunais não quer se limitar apenas a juízes e tribunais, mas sim a todos os operadores do direito, incluindo defensoria, defesa técnica, constituída, e também o Ministério Público. O Ministério Público de Minas Gerais, a partir de uma resolução editada no ano de 2021, resolução número 17 de 2021, começou uma remodelação de seu trabalho para contribuir com essa cultura dos precedentes. Em vez de uma recorribilidade desenfreada, acrítica, desde esta resolução de 2021, todos os processos que chegam do Tribunal de Justiça em matéria criminal são centralizados em um único órgão da Procuradoria-Geral de Justiça, e esse órgão avalia, a partir de teste de fatores, aqueles casos que estão ou contrário a precedentes dos tribunais superiores ou que são casos representativos para a fixação de uma tese junto aos tribunais superiores. E assim a gente consegue uma nova filtragem para diminuir essa demanda absurda que há nos tribunais superiores e destinar os tribunais superiores à sua função principal, que é ser cortes de precedentes. Para se ter uma ideia, no ano passado, de 2022, só do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tomou ciência de mais de 90 mil acordos. Desses 90 mil acordos, uma ínfima parcela apenas foi objeto de recurso. E com essa nova sistemática, de um ano para o outro, a gente conseguiu um aumento de 83%
no provimento de 2021 a 2022, 83% de provimento dos nossos recursos nos tribunais superiores. E a projeção desse ano indica um novo aumento, se seguirmos o ritmo atual até o final do ano, de mais de 50%, um novo aumento de mais de 50% nos recursos providos nos tribunais superiores. Então, os promotores do Ministério Público de Minas fazem uma análise do que já foi julgado para poder substanciar seus processos, sim, é isso? É o que a gente tenta contribuir com essa cultura dos precedentes. Embora o promotor tenha independência funcional, o que a gente quer promover é a segurança jurídica, é a unidade institucional. É que, para aquele jurisdicionado, submetido a um caso semelhante ou idêntico, seja aplicada a mesma sanção em caso de provada autoria e materialidade e autoria delitivas. Nesse sentido, o Ministério Público de Minas Gerais, junto à Procuradoria-Geral de Justiça, junto com a Corregedoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, recomenda aos promotores, no ato número 2, que se observem os precedentes fixados pelos tribunais superiores. Essas são algumas poucas iniciativas que o Ministério Público de Minas tem feito para estabelecer essa cultura de precedentes. Mas a gente alarga essas iniciativas, por exemplo, há um consórcio entre os Ministérios Públicos da região Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, para atuação estratégica nos tribunais superiores, ou seja, um só corpo, uma unidade institucional para essa atuação na fixação de precedentes nos tribunais superiores. Há uma interlocução muito próxima entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal para atuação tanto no STJ e no Supremo Tribunal Federal. A gente já esteve com a desembargadora fazendo uma visita à 9ª Câmara Criminal, que ela integra, exatamente para expor a nossa atuação nessa recorribilidade estratégica, como tivemos essa interlocução em várias câmaras criminais, também no Tribunal de Justiça, por uma interlocução entre Ministério Público e Poder Judiciário, Tribunal Local, para observância desses precedentes qualificados. Tanto é assim que a gente vê até uma mudança de perspectiva no âmbito do próprio tribunal. Muitas vezes o tribunal, que ainda era resistente na observância desses precedentes qualificados, hoje a gente vê cada vez mais câmaras criminais diversas observando esses precedentes e se retratando até em sede de embargo de declaração. Vocês falam muito em segurança jurídica, mas para o público leigo que a gente quer entender se essas medidas sendo adotadas vão resultar em menos erros judiciários, menos pessoas injustiçadas, né, nos seus julgamentos e menos impunidade. Podemos dizer isso, desembargador? De certa forma, sim. Né? A gente não consegue realmente afirmar essa questão de impunidade ou não, mas que, observando, obviamente, a oportunidade da defesa técnica e cada vez os precedentes eles são fundamentados, isso traz uma garantia. Qual? Uma celeridade maior de forma a atender o jurisdicionado. Essa coisa da celeridade é importante também, né? Porque a gente tem processos que duram anos e anos aí e a sensação de impunidade sobressai. É importante que o direito penal seja um direito penal do equilíbrio, que assegure todas as garantias penais e processuais penais do acusado, mas também que tenha um olhar para a vítima. Né? Não é possível que a gente aguarde décadas para que a vítima tenha uma resposta sobre aquela ofensa que lhe atingiu, como a gente ainda hoje recorrentemente se verifica. O Ministério Público de Minas tem se atentado muito para isso, né? Para o direito da vítima também. Sim, a vítima de ilustre e desconhecida no processo penal cada vez mais tem tomado o seu protagonismo sem ofender os direitos e garantias do acusado, que devem sim ser sempre observados em primeiro plano. Eu agradeço muito pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, espero vê-los outras vezes. Obrigada, foi ótimo. E a você que esteve conosco, continue ligado na programação da TV MP, eu volto em breve. Até.